Melhor já está no ar. Hoje nós vamos conversar aqui na Boa Vontade TV sobre um assunto muito atual e que nós brasileiros estamos sofrendo cada vez mais com ele, a rinite alérgica. Estamos num período em que as crises quase que ficam contínuas. Você é dessas pessoas que sofre o tempo todo ou já conseguiu controlar a sua crise de rinite? No programa de hoje nós vamos entender todo o processo, por que ela acontece, quais são os fatores que podem causar, o uso de medicamentos para controle, notícias a respeito de vacina, será que isso já funciona, para quem é que deve ser indicada? E claro, o controle pela mudança das nossas escolhas, pelo controle do nosso dia a dia em casa, no uso correto dos medicamentos, na alimentação. Bastante conversa no programa hoje, você é nosso convidado, ligue para a gente, 0310 07 940. Já mande a sua pergunta para que possamos juntos respondê-la ao longo do programa. E você pode participar também pela internet, boavontade.com/tv, no nosso portal da internet. Você, além de acompanhar a nossa programação, pode registrar também a sua pergunta, a sua participação e o seu nome dos seus amigos e familiares para a Corrente Ecumênica de Preces. Por telefone também, o importante é que você sempre encontre aqui no Viver Melhor esse espaço aberto para entender mais sobre saúde, tirar dúvidas, mas também para promover pelos bons hábitos da saúde da alma, para promover a saúde completa. Essa é a forma como nós compreendemos saúde, equilíbrio entre espírito, corpo e mente. E o equilíbrio de nós, cada um de nós, com a natureza, com a sociedade, com a família. Por isso, todos os temas estão relacionados à nossa saúde. E no programa de hoje nós vamos juntos mais uma vez refletir sobre a importância desse equilíbrio. Mas antes de tudo, vamos à nossa saudação de paz e boa vontade. Deus está presente, viva Jesus em nossos corações para sempre. A gente vai começar daqui a pouco a nossa conversa sobre rinite alérgica e nós vamos descobrir ao longo do programa que manter os hábitos de controle, de cuidado todos os dias é muito importante para ajudar a controlar as crises. Você que tem algum problema alérgico sabe bastante disso, quanto é importante ir fazendo a manutenção desses bons hábitos. Mas esse tipo de postura, essa disciplina, não é importante só na saúde material também, na saúde material apenas, mas também na espiritual. E é por isso que hoje nós vamos refletir sobre a importância dessa palavra, disciplina, que não deve ser encarada como algo que é chato, que acaba nos frustrando, que acaba colocando limites à nossa criatividade, não é nada disso. Disciplina é essa força de manter os bons hábitos, apesar das dificuldades que surjam, do tempo, da chuva, de algum problema financeiro. A disciplina é essa força que nos ajuda a manter esses bons hábitos, essas boas atitudes como parte da nossa vida. E nós vamos refletir o quanto isso é fundamental para que nós estejamos sempre no caminho correto. Porque muitas vezes nós sabemos o que é melhor ou o que é pior na vida, não sabemos. A gente não sabe que é melhor agir de um jeito, que do outro jeito vai ter mais confusão. Mas às vezes, por falta de disciplina, por falta de disposição ou uma angústia que nós estejamos enfrentando, a gente deixa isso de lado. E acabamos saindo desse caminho mais seguro, em que nós temos uma maior proteção, inclusive. Nós vamos pensar a respeito disso com uma página do livro Como Vencer o Sofrimento, de autoria do jornalista Paiva Neto, criador do programa Viver Melhor. E aqui nós encontramos na página 148 do livro, na versão Pocket, um texto que fala sobre a importância de nós mantermos essa disciplina, essa disposição de fazer o bem todos os dias, para termos uma boa relação também com os nossos anjos da guarda. Em cada tradição religiosa, esse amigo, esse anjo, recebe um nome diferente. Você, de acordo com a sua tradição, com as suas crenças, identifique agora, nesse momento, aquele espírito, aquele acompanhante, aquela alma bendita que nós sempre reservamos a ela, nós sempre acreditamos nela como esse que está nos acompanhando, essa alma que está sempre nos ajudando a fazer escolhas melhores na nossa vida. Ele escreve então aqui na página número 148. Respeito ao nume tutelar. Jamais rejeitemos os nossos anjos guardiães. Eles nos fazem o bem por amar o bem, não para serem vistos, porquanto vivem sem a preocupação de reconhecimento, de recompensa. Ainda são invisíveis aos olhos da maioria, mas permanecem fielmente ao lado dos seus pupilos. Não os façamos sofrer por nossa displicência. Falemos com eles por intermédio da prece e nossas almas sairão fortalecidas. Amigos, anjos protetores, almas que estão sempre dispostas a nos ajudar. Eles estão sempre prontos a colaborar
para que consigamos enfrentar os nossos desafios. Mas quantas vezes essa disposição deles é desperdiçada porque nós não agimos da mesma forma? Nós vamos refletir então hoje bastante sobre a nossa postura diante dos problemas e lembrar da importância de manter a disciplina, a disposição no bem para conseguir enfrentar os desafios do corpo e da alma, alcançando assim a saúde completa. Você que nos assiste hoje, peça por você, por seus familiares, por seus amigos, ligue para a gente, 0310 07 940. E se você mandar perguntas a respeito do tema de hoje, que é rinite alérgica, quem vai responder é o nosso convidado. Recebemos o Dr. João. Doutor, seja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigada por ter vindo aos nossos estúdios. Muito obrigado pelo Nós convite. vamos conversar com o Dr. João Marcos Piva Rodrigues, que é otorrinolaringologista do Hospital Paulista. E vai conversar com a gente hoje sobre esse assunto que, doutor, parece que está ficando cada vez mais comum. A gente encontra cada vez mais com pessoas que falam: tô com rinite, meu nariz está coçando demais, fico assim o tempo todo. É só impressão nossa ou realmente está aumentando? Não, com certeza está aumentando, né? Muito se deve ao nosso clima, que está com muita poluição, ar seco, né? Isso daí realmente favorece muito esses aparecimentos dessas alergias, né, respiratórias. Como é que funciona, doutora, a nossa via respiratória? A gente sabe que o nariz tem ali um mecanismo de se proteger, mas ele não está dando conta mais, é isso? Exatamente. Porque assim, o nosso nariz, existem dois filtros, né? Um de cada lado do nariz, que são chamados de cornetos, e através da poluição, dos alérgenos que a gente inspira, esses filtros, eles têm três funções, né? Que é aquecer, umidificar e filtrar esse ar. Então, devido ao excesso de alérgenos, de poluições que a gente tem, então ele fica sobrecarregado, por isso que realmente acaba causando esses sintomas respiratórios, né? Esse sistema de proteção, ele já é formado quando a gente nasce? Ele já está formado quando a gente nasce ou a gente vai formando ao longo da vida? Não, ele já está formado, né? E só que as pessoas, quando vai crescendo, vão adquirindo alguns sintomas alérgicos, já predispostos geneticamente ou de acordo com o clima mesmo que as pessoas vão enfrentando. Bom, vamos pensar agora então nessa parte quando começa a encrencar a situação, que é no caso da alergia mesmo. Que é o que, doutora, essa alergia respiratória que surge? Então, a alergia, né, ela é basicamente, a rinite alérgica é causada por uma inflamação da mucosa do nariz, né? A mucosa seria o tecido lá de dentro do nariz. Então, é uma inflamação. Quando ela se inflama, ela causa isso que eu acabei de explicar, que é um aumento, né, do filtro do nariz, produz secreção também, porque ele tenta fazer com que esses alérgenos, que esses sujeiras sejam expelidos. Só que ela acaba desenvolvendo um efeito muito exacerbado, por isso que entope, fica aquela coisa muito desagradável mesmo para o paciente. Quais são os principais causadores da rinite? Você falou dos alérgenos, quais são eles? Exatamente, esses são os principais, né? Os ácaros, pó, poeira, cheiro forte, mudança de clima, principalmente para o frio, tem fungos também, umidade excessiva, né, que causa esse bolor. A poluição por si já seria um alérgeno, doutor? Com certeza, é o principal, principalmente nessa cidade que a gente vive, né, que é São Paulo. E aqui, devido a isso, provavelmente a gente pode até afirmar que quem não é alérgico um dia provavelmente vai ser alérgico. O tabagismo, a fumaça do cigarro, pode ser um causador? Também é um causador, porque a fumaça do cigarro aí interfere no sistema mucociliar. Mucociliar seria o sistema que faz com que a secreção, porque todo mundo produz secreção pelo nariz, que é uma coisa fisiológica, normal. E essa secreção, a gente inala essa secreção sem a gente perceber. Ao passo que com o cigarro, com o tabagismo, a fumaça e os produtos que contém nele diminui esse efeito dessa produção mucociliar. Então, acaba ficando mais espessa a secreção, a gente acaba percebendo essa secreção, então acaba desenvolvendo rinites muito mais facilmente. É mais difícil de eliminar essa secreção, Exatamente. Inclusive em criança, então, quando tem isso, fica super difícil de eliminar. Exatamente, os pais fumam perto das crianças, isso daí é terrível. No próximo bloco nós vamos falar mais sobre esses sintomas. Será que o que você sente, amigo telespectador,
já pode ser considerado como uma rinite alérgica? Será que ter histórico na família também aumenta as chances de desenvolver, além dos fatores do ambiente, genética também conta? A gente fala sobre isso no próximo bloco. Se você é uma pessoa que sofre com isso, pode mandar para a gente a sua pergunta, 0310 07 940, e a gente volta já já. Esteja sempre na nossa audiência aqui na Boa Vontade TV, porque aqui no Viver é Melhor você conquista saúde de verdade, saúde completa, por informação de qualidade que a gente traz para você todos os dias, mas também pela nossa consciência de que a nossa saúde está nas nossas mãos, pelas nossas escolhas, pela nossa disciplina, pela nossa disposição. E quando uma doença aparecer, e ela aparece em algum momento da vida, nós estaremos mais preparados, pelo menos, para reagir diante dela, para seguir o tratamento. Nem sempre nós podemos evitar os problemas, mas com certeza estaremos mais preparados para lidar com eles. Esse é o nosso objetivo aqui no programa. E hoje nós estamos falando sobre a rinite alérgica, um problema que tem sido difícil de evitar, já que nós estamos vivendo em cidades cada vez mais poluídas, em contato com muitas substâncias, com muitos corpos que são alérgenos, conforme o nosso convidado explicava no bloco anterior. E a gente vai falar agora sobre esses sintomas, como é que a gente manifesta que está com uma rinite alérgica. Antes de fazer a próxima pergunta para o nosso convidado, apenas agradecer a ligação da Maria Pilar, de Paulínia, São Paulo. Olá, Maria, muito obrigada pela audiência, pela participação. Ligou pela primeira vez e fique sempre à vontade. O nosso telefone está sempre à sua disposição. Ela pede preces pela família, os nomes serão lidos no momento ecumênico de orações. Ela está sugerindo também um tema para a gente abordar aqui no programa, um tema que interessa muito às mulheres, que é TPM, tensão pré-menstrual. Nós vamos falar sobre esse assunto, sim. Muito obrigada, Maria, pela sua audiência. Ela está sempre na nossa audiência aqui na Boa Vontade TV. Muito obrigada. É uma honra para nós tê-la sempre conosco. Também Noé Hélio Silvério, de Valinhos, também no estado de São Paulo, que pede preces por seus familiares, em especial pela saúde de seu irmão, José Jesus da Silva. Recebem também as nossas vibrações de saúde e paz. Os nomes serão lidos em instantes aqui no programa Viver é Melhor. Você que nos assiste pode ligar também, 0310 07 940. Nesse bloco a gente vai conversar com o nosso convidado, o doutor João, sobre como que a gente manifesta uma rinite alérgica, porque o que a gente mais escuta as pessoas falando sobre a coceira no nariz, isso já é um sintoma de rinite mesmo, doutor? Realmente é um dos sintomas, né? Prurido, né, nasal, a pessoa fica coçando, existe até o sinal, né, da saudação do alérgico, que é fazer esse movimento e aí forma uma preguinha aqui em cima do nariz, de tanta pessoa ficar coçando, conheço um monte de gente que Exatamente. Passa um bom tempo fazendo isso. E outros sintomas também, obstrução nasal, né, o nariz fica muito entupido, coriza, fica escorrendo uma coriza, uma secreção bem clarinha, espirros, porque assim, quando o alérgeno entra em contato com o nariz, então o espirro, obstrução nasal, a coriza, são os mecanismos que o nosso nariz tem para fazer com que esse alérgeno seja expelido, né? Então, esses são os meios. E outras coisas também, como uma coceira nos olhos, nos ouvidos, nas orelhas, né? Na garganta também. Então, tem alguns sintomas que é muito sugestivo de rinite alérgica. Eles não aparecem todos ao mesmo tempo? Não aparecem todos ao mesmo tempo, né? Tem pessoas que só tem um, mas caracterizando 2 ou mais sintomas, a gente já suspeita muito já de uma rinite alérgica. Tem gente que fica assim direto e que fica quase o tempo todo com esses sintomas, e tem gente que tem de vez em quando. Qual é a característica, então? Uma pessoa tem alergia mesmo e a outra está só numa crise? O que a gente diria? Existem as alergias diferentes de cada pessoa, né? E tem pessoas que são hiperreativas mesmo, a alergia. Entrou em contato com tal produto ou tal, aquela salva de espirros, de 20 espirros de uma vez. Tem outros que dão uns 5, 6 espirros mais moderadamente, não causa tanta obstrução, mas varia muito de pessoa para pessoa, né? Não tem uma Cada um regra. manifesta de um jeito. Exatamente. Mas os dois casos a gente já pode dizer que é uma rinite alérgica. Considerado, fazendo alguns exames a mais, a gente pode já diagnosticar como uma rinite alérgica.
Que exames são esses, doutor, que a gente tem certeza, então, que é esse o problema? Primeiro, é realmente uma história clínica da pessoa, né? Um quadro, tudo explicadinho, bem anotado. Que tipo de informação o paciente tem que levar para essa consulta? Levar há quanto tempo existe esses sintomas, quais são esses sintomas, né? Se já entrou em contato com algum produto ou momentaneamente está em algum tipo de ambiente que não estava frequentando antes do quadro, né? E aí para fazer uma análise muito bem elaborada. Posterior a isso, podem ser feitos também exames, endoscopia nasal, né, do nariz, para a gente verificar como que está a estrutura por dentro, os cornetos, o septo nasal, para ver se tem alguma alteração, né? E também existem outros tipos de exames aí mais caracterizado para imunoterapia, que seria um chamado prick test, que é um exame para ver alergia, a que tipo poderia estar desenvolvendo alergia, ácaro, a pó, poeira, né? Esse então, é o exame que vai dizer do que a pessoa tem alergia. Exatamente. O exame de imagem, por exemplo, do nariz não vai conseguir identificar, só vai mostrar a reação. A reação, exatamente. É importante fazer esse exame para diagnosticar qual é a origem, doutor, ou nem sempre faz diferença? Se a gente já conseguir eliminar da vida da pessoa assim, o que realmente está agredindo pela própria história, né, a gente já consegue realmente não necessitar... Ter um resultado melhor. Exatamente, não necessitar desse exame. Mas se realmente não conseguir, não surtir o efeito, aí a gente lança a mão desse exame para aí verificar. Além desses fatores ambientais que podem provocar, a gente está vendo ali, inclusive, imagens, doutor, desse exame que o senhor estava descrevendo, é isso? Não, mas está de ponta cabeça. Ele está de ponta cabeça, mas tá aí esse é por dentro do nariz. Ele está de assim, não tem nem como a gente explicar. Doutora, a gente estava no bloco anterior, eu deixei como dúvida, inclusive, para a gente falar aqui nesse bloco, se a genética é um fator que conta. Porque, por exemplo, tem gente que está numa cidade poluída como São Paulo, ou qualquer outra cidade do Brasil, que está no ar-condicionado, perto de tabagista, e não desenvolve uma rinite alérgica. O que mais? O fator genético, então, pode ser um... Sim, com certeza. É um fator, um dos principais até, né? Que a gente considera que os pais, tendo rinite alérgica, a probabilidade do filho ter também a rinite alérgica é de 50%. Então, é um número muito alto. E só na nossa população aqui do Brasil, acredito que em torno de 20% também tem algum tipo de rinite alérgica também. Então, só a genética já vai ser suficiente ou tem que ter esse fator ambiental também? Com certeza. Se a pessoa não tem esse fator genético, devido à exposição por muito tempo, a esse alérgeno, né, pode ser que ela venha desenvolver futuramente. No próximo bloco a gente vai falar sobre o uso dos medicamentos. O uso de antialérgicos, corticoides, spray, a gente vai falar sobre tudo isso já. Nosso convidado vai responder também as suas perguntas, amigo telespectador. Mas antes, nós vamos agora convidando você para participar do nosso momento ecumênico de preces aqui na nossa programação, que é de hora em hora, aqui na Boa Vontade TV. Essa é uma tradição pioneira da nossa mídia. E lembre-se, independente da sua tradição religiosa, o importante é que esse seja um momento de fortalecimento da nossa fé. Por isso é um momento ecumênico, todos são bem-vindos. Nós vamos fortalecer o que há de melhor em nós. Inclusive, fazer sempre as nossas preces é um hábito de disciplina também que melhora muito a nossa saúde, que fortalece a nossa ligação com os nossos anjos da guarda. Hoje nós estamos refletindo sobre a importância de estarmos ligados a eles. Eles estão sempre prontos a nos ajudar. Essa é a missão deles. Mas se nós não fizermos a nossa parte para sermos ajudados, ficarmos prontos para ouvir as suas intuições, para reconhecer as oportunidades na nossa vida, para trabalhar, nós vamos desperdiçar todo esse empenho. Nós vamos continuar pensando sobre a importância dessa relação de amor e de disciplina, como a página do livro Conversando com o Seu Anjo da Guarda, a Agenda Espiritual, de autoria do irmão Dr. Bezerra de Menezes, Espírito. E nós vamos na página número 77 encontrar a seguinte mensagem: o irmão de todas as horas. Façamos com o estimado amigo e companheiro, irmão de todas as horas, nosso anjo da guarda,
grande parceria, forte acordo de trabalho, de modo a percorrermos sendas de luz que se materializam para derrubar a escuridão de nossos menores ou maiores problemas, a fim de que possamos resolvê-los bem. Muitas vezes nós nos sentimos sozinhos ou pequenos diante de um problema, mas aqui nós temos uma alternativa importante e que está à disposição de todos nós, que é essa parceria com o nosso anjo da guarda. Quando nós estamos junto com alguém, não fica mais fácil? Quando nós temos a certeza de que nós não estaremos sozinhos diante de um problema, a gente já se sente mais fortalecido, tem mais esperança de que vai dar certo. E é essa parceria que nós devemos estabelecer. Não para que a gente apenas passe por um problema, mas para que a gente consiga resolvê-lo bem. E é por isso que nós devemos sempre nos devemos lembrar desses amigos, desses anjos de Deus, das mais diversas formas, pela nossa prece, pela nossa sintonia, praticando as boas obras. É dessa forma que nós vamos conseguir manter a nossa proteção sempre direta, sempre firme. E nós vamos fazer daqui a pouco a nossa prece para que nós consigamos cada vez mais estar com os corações, os ouvidos, os olhos, todos os nossos sentidos abertos para reconhecermos estas oportunidades. Ligue para nós, 0310 07 940 ou acesse boavontade.com/TV e registre também a sua audiência e a sua participação. Até já. Quem tem rinite alérgica sabe que em algum momento vai ter que usar um medicamento. Pelo menos é isso que a gente acha, doutor. Essa ainda é a base do tratamento para rinite alérgica? O uso de medicamentos? Primeiramente a gente tem que fazer a higiene ambiental, né? Tanto no trabalho quanto no quarto domiciliar, né? A gente tem que fazer uma limpeza, evitar carpete, cortina, bicho pelúcia, cachorro, gato, tudo que acumule muito ácaro, né? E lugares muito úmidos, fechados, também causam esse tipo de desconforto que é alérgico, causa mofo, fungos, né? E aí, fazendo essas medidas, não resolvendo, claro, além disso também lavar bastante o nariz, as narinas com soro fisiológico, tomar muito líquido, hidratação. Passado isso, não resolvendo o quadro, aí a gente tem que lançar a mão realmente de uma medicação, que a maioria das vezes tem um pouco de corticoide envolvido. O que o corticoide faz? Qual é o papel dele nesses medicamentos? O corticoide tem a ação, primeiramente, desinflamar a mucosa que está inflamada. Desinflamando, ele consegue fazer com que a anatomia do corneto ele volte ao tamanho normal, para a pessoa poder respirar normalmente. E também não produza tanta secreção em fases agudas. E existem hoje uns corticoides muito eficazes que não dão tantos efeitos colaterais. Então a gente usa até por um tempinho mais prolongado, mas sempre acompanhando com o otorrino, né, fazendo exames também, para ir vendo como que está esse controle. Não pode usar assim indiscriminadamente. Como é que é o uso do antialérgico em comprimido ou em solução? Porque é um medicamento que é vendido nas farmácias. A gente cada hora compra alguém fala que está tomando de um tipo. Tem algum perigo no uso dos antialérgicos? O antialérgico, hoje em dia, tem alguns que são muito sedativos, né? As pessoas acabam tendo muita sonolência, então não pode estar usando indiscriminadamente. E existem agora as medicações que são mais eficazes e não dão tanta sonolência. Aí a gente acaba indicando, mas cada caso a gente tem que tratar individualmente. Passar no otorrino com consulta para ser prescrito um antihistamínico, um antialérgico, sempre associado com um spray nasal também, né, quando não tem um efeito com as medidas anteriores. Esses medicamentos, eles são usados durante uma crise ou mesmo que a pessoa não esteja em crise, ela vai continuar tomando? Podem ser usados nos dois tipos. Durante a crise, por um tempinho mais prolongado e através também de uma prevenção. Pode ser se prevenir de não ter crise, aí começa com essa medicação antes. Um período de outono, primavera, exatamente. Que é geralmente quando aumenta. Exatamente, começa antes para realmente evitar
a ter essa crise numa situação um pouco pior. Usar esses medicamentos assim de forma contínua por vários meses vai trazer que tipo de efeito colateral? O problema mesmo que causa muito efeito colateral são os vasoconstritores, aquelas gotinhas que a gente pinga no nariz e desobstrui na hora, assim. Tem uma ação de 4 a 6 horas e depois que acaba essa ação, o nariz volta a entupir. E aí a pessoa aplica novamente essa medicação. E acaba viciando, né? E tem um efeito colateral. Se usar por muito tempo, também pode desenvolver cardiopatias, problemas cardiológicos, né? Então, essa medicação, os vasoconstritores, tem que ser muito cauteloso em usá-los. Não é nada desse discurso de é só um remédio para o nariz, é só uma gotinha no nariz. Não é nada disso, não. Pode ter efeito colateral e ninguém quer desenvolver esse tipo de problema por conta de uma rinite alérgica. Então, é importante procurar mesmo o médico que vai dar. Exatamente. O médico já vai dar essa receita, então, para fazer o que fazer na crise, o que fazer para manutenção, o paciente, para controlar, tem que sair com toda essa orientação. Tem que sair com todas essas orientações. A gente tem a pergunta aqui de um telespectador da Bahia, que é uma pergunta que todo mundo que tem rinite alérgica vai querer saber um dia. Agradecemos ao Clóvis Tavares pela participação. Doutor, a rinite alérgica tem cura? Olha, Camila, a rinite alérgica, a gente considera que ela tem controle, tá? Cura mesmo, assim, tem alguns casos, através de vacina, que a pessoa pode ficar desensibilizando, né, aquele determinado produto, mas o que Mudar de cidade. Exatamente, e evitar realmente aquilo que está agredindo, né? Então, realmente, é essa orientação que a gente dá. Não é cura, é a gente conseguir, então, se afastar do que está causando. Exatamente. E aprender a viver com ela. Exatamente. Então, Clóvis, cura mesmo não tem, mas tem controle. A gente já viu aqui a importância de uma recomendação correta dos medicamentos, mas nos próximos blocos nós vamos falar sobre a vacina. O doutor falou sobre alguns casos. Será que é para todo mundo? Já serve? Já vale a pena investir? E também sobre o controle ambiental. Nós vamos prestar atenção o que tem em volta da gente que pode estar prejudicando a rinite alérgica, a gente nem imagina. No próximo bloco a gente fala sobre isso. Peço licença ao nosso convidado por um instante. O doutor João vai continuar com a gente hoje durante todo o programa. Mas nós vamos agora parando mais um pouquinho para refletir sobre os nossos desafios da vida. E nós vamos, em especial, refletir, é claro, procurando soluções. E muitas vezes a solução parece que está difícil de ser encontrada. A gente tenta uma coisa, não dá certo, tenta outra e não tem resultado. E aí, nesse momento, nós devemos nos lembrar de que nós talvez estejamos procurando no lugar errado. Nós devemos procurar sempre as soluções no alto. E nós vamos agora, então, exercitar a importância dessa relação com o mundo espiritual. Nós vamos aprender com Jesus, o educador celeste, qual é o roteiro que nós devemos qual é o roteiro que nós devemos percorrer na nossa vida, corrigindo, para que nós consigamos alcançar, então, esse equilíbrio, essa solução para os nossos problemas. E Jesus nos ensina uma estratégia muito forte no seu Evangelho, segundo Lucas, capítulo 22, versículos de 39 a 46. Jesus no Getsemane. E saindo foi, como costumava, para o Monte das Oliveiras. E também os seus discípulos o seguiram. E quando Jesus chegou àquele lugar, disse-lhes: Orai, para que não entreis em tentação. E apartou-se deles cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos, orava, dizendo: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. E estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos e os achou como que dormindo de tristeza. E disse-lhes: Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Do Evangelho de Jesus está no livro Jesus, a dor e a origem de sua autoridade, o poder do Cristo em nós, de autoria do educador Paiva Neto. E nós encontramos na página 76 dessa versão que eu tenho em mãos.
É um estudo que nós fazemos sempre com este olhar de amor ensinado por Jesus em seu novo mandamento, em espírito e verdade. E aqui nós temos este exemplo de Jesus numa passagem da Bíblia Sagrada muito marcante, momentos antes de Jesus ser preso e logo após crucificado, Jesus orava. E quando seus discípulos dormiam de tristeza, muitas vezes é dessa forma como nós agimos diante de um problema, acabamos ficando tão tristes que nós deixamos de agir, ficamos parados, sofrendo apenas sem ter nenhuma atitude. A lição de Jesus a estes discípulos e a todos nós é a de levantar, orar e trabalhar para não cair em tentação. E a tentação aqui, o jornalista Paiva Neto sempre nos lembra, não está relacionada só às questões da sexualidade, como muitos imaginam, mas a todas as posturas, as atitudes que prejudicam a nossa vida. A preguiça, a falta de esperança, a maledicência, o orgulho. Que consigamos, então, orar e trabalhar para nos mantermos firmes no caminho do bem. Nós vamos agora, nesse momento de estudo e prece, conduzido pelo irmão Paiva Neto, continuar fortalecendo, então, o que há de melhor dentro de nós. Essa mensagem é dedicada a você e a sua família. São 59 anos de comunicação, 100% Jesus. Neste momento de oração, de prece, de meditação, nós vamos continuar em busca desta tranquilidade que nos ajuda a manter a serenidade diante dos problemas, a manter o controle das nossas emoções diante dos desafios do dia a dia, a não perder o controle diante dos problemas, a manter a disposição em resolver as situações que aparecem no nosso cotidiano. É importante que nós mantenhamos sempre essa força interior, essa firmeza nas bases sólidas do amor, do respeito, da esperança, do amor ensinado por Jesus. E nesse momento nós vamos pedir por nós e também por aqueles que nós amamos, por nossos familiares, nossos amigos. Hoje em especial nós pedimos por Noé Hélio Silvério de Valinho, São Paulo, que pede pela saúde de seu irmão, José Jesus da Silva, que está hospitalizado, enfrentando um tratamento de saúde, recebe nossas vibrações de fortalecimento, de um bom estabelecimento da saúde. Pede também por seu filho, Giovanni Porfírio Silvério, por seus irmãos, Rita da Silva e Francisco Silvério, e por sua sobrinha, Janaína Cristina da Silva. E na grande pátria espiritual, porque os mortos não morrem, pede pelos espíritos eternos de seus pais, sua mãe, Lourdes Benjamin Silvério, e seu pai, João Benedito Silvério. Pedimos também por Maria Pilar, de Paulínia, São Paulo, que pede saúde e fortalecimento espiritual por toda a família. Pedimos também por você que nos acompanha, por aqueles que estão agora no seu pensamento e no seu coração. E vamos juntos beber da água fluidificada nessa tradição pioneira da mídia da boa vontade. Nós acreditamos que a água, durante a prece, recebe as boas energias, as bênçãos, os fluidos que trazem para a nossa alma a disposição, a renovação no bem, a força que nós precisamos para conseguir colocar em prática aquele novo hábito de vida, para deixar para trás uma dependência, um comportamento ruim. E nós, nesse momento, vamos colocar em prática, então, essa tradição da nossa mídia. Irmão Alziro Zarur, saudoso fundador da Legião da Boa Vontade, já trazia a todos este convite ainda no fim da década de 1940. Já são tantas décadas que nós continuamos com este hábito que nos traz todos os dias saúde para o corpo e saúde para a alma. E vamos bradar juntos este mantra sagrado da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, ensinado pelo irmão Paiva Neto. Quanto mais perto de Jesus, mais longe dos problemas. E sempre trazemos Jesus como referência não apenas no campo religioso, mas referência para a vida. Lições de fraternidade, respeito às diferenças, de valorização das pessoas, apesar dos conceitos sociais que eram típicos naquela época. Jesus enxergava em cada um a sua capacidade, a sua fé. E é o que nós devemos fazer também no nosso dia a dia. Acreditar nas nossas capacidades, mesmo que muitas pessoas não reconheçam o nosso valor, mesmo que nós mesmos duvidemos da nossa capacidade, mas nós temos, especialmente para cuidar da nossa saúde, nós temos o que precisamos para fazer o que é melhor por nós. É importante que nós mantenhamos sempre essa disposição e a disciplina, que é uma palavra que nós estamos
refletindo bastante sobre ela no programa hoje. Porque muitas vezes a gente até sabe o que fazer, mas deixa para trás. Ou começa a fazer alguns dias, durante algumas semanas e depois deixa de lado de novo. Tenho certeza que você já fez algum tratamento desse jeito. Nós estamos hoje pensando bastante sobre a importância de levar adiante, com disciplina, com disposição no bem, para que tenhamos melhores resultados de saúde. E nesse bloco nós vamos falar agora mais sobre a importância de buscar ajuda médica para controlar uma rinite alérgica. Quem tem um problema sabe que é bastante incômodo, que não é o tipo de problema que você fica com ele ali sem tratar e também sem complicações para a saúde. Prejudica bastante a qualidade de vida, irrita bastante. E nós vamos falar agora sobre a vacina. Doutor, o senhor no bloco anterior ressaltou que essa já é uma das alternativas que existem, mas a vacina para rinite traz que tipo de benefício para o paciente, doutor? Bom, os benefícios que a imunoterapia, né, as vacinas trazem, são identificados. Primeiro tem que colher uma história bem feitinha mesmo do paciente, saber aquilo que ele está sendo agredido, o pó, uma poeira, e aí baseado nessa história, eles vão testar com meios na pele, né, dessas reações, a determinadas substâncias que ele entrou em contato. E a partir disso ele vai ver a que realmente foi sensibilizado. E aí desenvolve-se uma vacina para amenizar aqueles sintomas que a pessoa sente. Vamos supor, sobre uma vacina para ácaro, especificamente. Então, quando ele entrar em contato com o ácaro, ele pode até ter uma reação alérgica, só que vai ser bem menor, né? E é um tratamento bem prolongado, bem moroso, né? Não é do dia para a noite que a pessoa vai ficar boa. É para todo mundo, doutor? Pode ser indicado para todo mundo, principalmente aquelas pessoas que já tentaram alguns tratamentos anteriores, não tiveram sucesso, aí a gente realmente pode lançar a mão dessa imunoterapia. E aí o paciente que está assistindo a gente tem algum interesse, tem que conversar com o próprio otorrino para saber se ele é uma pessoa que teria algum benefício no uso da vacina. Um otorrino ou um próprio alergologista, que eles também são indicados para esse tipo de análise. A gente tem aqui a pergunta de uma telespectadora, Raquel Safra, de Manaus, Amazonas, que mandou por e-mail para a gente. Olá, Raquel, obrigada pela audiência, pela participação. Ela pergunta, doutor, se o cloro na piscina pode agravar a rinite e se a piscina tratada com outro produto também prejudica. Isso, muito boa pergunta. Hoje em dia, realmente, muitas pessoas estão desenvolvendo a alergia ao cloro da água. Então, principalmente em crianças, a gente está pegando muito no consultório. O que a gente recomenda? A fazer a natação dele, mas não com a piscina tratada com cloro, e sim com ozônio, que é menos agressivo e tem menos efeitos colaterais para desenvolver uma rinite. Então com cloro realmente não é uma boa opção para quem tem rinite. Exatamente, a pessoa provavelmente vai desenvolver algum tipo de alergia. Agora com ozônio não tem problema. É mais tranquilo. Doutor, quais são as outras alternativas de tratamento? Além do uso de medicamentos, além da vacina, há alguma outra forma de ajudar esse paciente a controlar uma crise de rinite? Sim, tirando as medicações, né, tem o controle do ambiente, né, a higiene ambiental, realmente passar um pano úmido, não passar um espanador de pó, não pode elevar a poeira, né? Que aí realmente agride mais. Um pano úmido, um aspirador de pó também é recomendado. Lavar as roupas de cama pelo menos uma vez por semana. Cachorro, gato, se possível evitar ter em casa, né, pessoas alérgicas. As janelas, deixar o quarto arejado, se possível, com incidência solar também, que é muito bom, que até combate os ácaros, né? Eles não gostam desse tipo de ambiente ensolarado e com muito arejado. E aí, realmente, são essas... Por isso que no frio acaba até aumentando um pouco, porque fica tudo mais fechado, a gente não deixa ventilar, não tem sol. Exatamente. Aí acaba realmente acumulando muito mais ácaro e a alergia se prolifera muito mais. Principalmente aquelas roupas guardadas também no armário, né? Tá lá faz muito tempo, só vai pegar na hora do frio. E aí, se não lavar antes ou não deixar no sol, a pessoa vai desenvolver uma reação alérgica. E pode ser que só um contato já seja suficiente para disparar uma crise nova, doutora? A pessoa estava controlada, aí pega uma blusa do armário, só cheira um pouquinho a blusa, já foi suficiente? Pode sim, com certeza pode ser.
ou uma reforma que está fazendo em casa, ou pegar um objeto ou uma blusa que pode desencadear uma reação alérgica. Produtos de limpeza, doutor, podem disparar? Porque às vezes quando usa um produto com cheiro muito forte, assim, tem gente que já começa a espirrar na hora. Exatamente. O cheiro também muito forte é outro agressor também para quem tem esse tipo de alergia, com certeza. Bom, então se você que nos assiste tem rinite alérgica, tem que colocar então os seus olhos treinados para procurar em casa quais são essas situações que podem aumentar os riscos de ter uma crise. Produtos de limpeza com cheiro muito forte, janelas fechadas, a roupa no armário, deixar o armário sempre aberto para ventilar. Exatamente. E aí tem que fazer isso sempre mesmo. Aí a gente lembra mais uma vez da disciplina. É importante ir fazendo isso com frequência, porque quando acumula, e aí uma crise vai chegar mesmo. No próximo bloco a gente vai continuar falando sobre esses fatores ambientais que devem ser implementados para controlar uma rinite alérgica, para conseguir fazer a prevenção. E a gente vai falar também, será que dá para evitar? Será que você, por exemplo, que tem rinite, pode evitar que o seu filho tenha um problema? Dá para fazer alguma coisa? No próximo bloco a gente fala sobre isso. Antes de ir para o intervalo, nós queremos fazer um convite especial a você, amigo telespectador, que está sempre acompanhando a nossa programação, que é para acompanhar a gente também, mesmo quando estiver fora de casa. Então, nós vamos falar agora sobre o aplicativo Boa Vontade Play. Você sabe que nós aqui na Comunicação da Boa Vontade estamos sempre procurando novas formas, novas ferramentas de levar até você a mensagem de saúde, de fraternidade, de renovação. E no aplicativo Boa Vontade Play você encontra tudo isso com a super facilidade de onde você estiver ter acesso também ao nosso conteúdo. Ali você encontra todas as emissoras da Super Rede Boa Vontade de Rádio. Você pode acompanhar a programação local de todas as cidades onde a gente tem programação. E ali você tem todas essas emissoras da Super RBV. Tem a programação ao vivo da Boa Vontade TV. Você acompanha o que está passando na hora. Então, mesmo que está passando na sua televisão, é o que você vai assistir também no aplicativo, com ótima qualidade de áudio e de vídeo. Você não vai perder o seu programa onde estiver, se estiver viajando, época de férias, não importa. Você vai continuar acompanhando a programação. Você encontra também as músicas legionárias, diversos CDs, espetáculo Música Legionária. Você acompanha aqui no aplicativo, você pode fazer a sua playlist, as que você mais gosta. Dá para criar playlist para o seu filho, para o seu companheiro, e cada um escolhe as suas músicas favoritas. E claro, você pode fazer também a sua prece. Nós temos diversas orações, preces, nas vozes do irmão Paiva e do irmão Alziro Zarua, para que você possa escutar sempre antes de dormir, quando você acorda, indo para o trabalho. Cada um estabelece o seu hábito, mas o importante é que tudo isso você encontra no aplicativo Boa Vontade Play, que é gratuito. Você pode acessar agora a sua loja de aplicativo, tanto para Android quanto para iOS. De graça, você baixa no seu celular ou no seu tablet e tem a nossa mensagem, a nossa programação, onde você estiver com toda a facilidade. Mais uma plataforma de comunicação da mídia da Boa Vontade e você pode ter também aí na sua casa. Acesse agora, peça ajuda dos seus netos, filhos, se você não souber como fazer isso, mas não deixe de baixar o seu aplicativo Boa Vontade Play. Vamos para um rápido intervalo e a gente volta em instantes aqui com Viver é Melhor. Viver é Melhor de volta pela Boa Vontade TV, nosso último bloco de conversa já. Nosso assunto hoje é rinite alérgica. Nós já falamos sobre como diagnosticar, quais são os sintomas mais comuns, quais são os principais causadores. Já falamos de tratamento também, remédio, vacina, mas agora nós vamos falar sobre aquilo que a gente tem que fazer dentro de casa. No bloco anterior, o doutor já trouxe algumas orientações sobre a importância de passar pano todo dia, não espanar o pó para ele ficar ali no ar, dando aquela coceira no nariz. Cuidado com o uso de produtos de limpeza com cheiro forte também, doutor. Exatamente. Tem produtos que a gente tem que ir testando, a gente tem que ir reconhecendo qual que irrita mais ou tem produtos até mais indicados para quem é um alérgico? Não, tem que ir testando mesmo e a pessoa acaba se conhecendo, né? A gente acaba usando esse termo para realmente evitar aquilo lá agrediu, então não vou chegar perto, né? Mas tem coisas menos óbvias, porque isso de higiene a gente já acaba imaginando, né? Tirar poeira, tudo. Mas tem coisas que não são tão relacionadas, como, por exemplo, atividade física, doutor. É boa ou não para quem tem rinite alérgica? Olha, se a pessoa estiver em crise de rinite alérgica, não é uma boa hora para praticar exercício físico. Por quê? O nariz vai estar obstruído, vai estar escorrendo muita secreção. Então, a sua capacidade pulmonar, a sua atividade mesmo vai ser muito prejudicada. Está com dificuldade para respirar já e sair correndo, então vai ser pior ainda. Não é bom, né? A pessoa realmente vai correr um quarteirão e já vai se cansar.
Então, assim, mas quando não está em crise, é totalmente recomendado. Tem que realmente praticar exercício físico. A gente pode considerar que fazer atividade física antes de estar em crise ou não estando é um fator de prevenção, doutor? Não, ou não diretamente? Não diretamente o ato realmente de praticar atividade física, mas o ambiente que está, né, mais arborizado, dá preferência para fazer atividades fora, né, nada fechado, mas também e até pelo cuidado com a própria saúde, né? Com certeza. Aí a gente fala de imunidade, doutor, que a atividade física ajuda inclusive a melhorar a imunidade. Sim. Imunidade tem a ver com alergia respiratória, doutor? Com crise de uma rinite alérgica? Sim, a imunidade também ela acaba sendo mais debilitado quando a pessoa está em crise alérgica, que aí pode também gerar uma crise de asma, muito associado, porque os dois têm o mesmo causador, né, que é de um fundo alérgico. Então, realmente, a imunidade pode cair quando a rinite alérgica está instalada. Então, investir nesse momento em bons hábitos para melhorar a imunidade, alimentação mais reforçada, exatamente, também ajuda. É muito eficaz isso daí, realmente. Comer coisas saudáveis, praticar esporte, realmente para ter a sua imunidade sempre em alto nível. A gente tem aqui a pergunta da Ana Cláudia, de Bragança Paulista, São Paulo. Olá, Ana Cláudia, muito obrigada pela participação. Ela tem alergia a ácaro e gostaria de saber se ter um cachorro em casa agrava o problema. O cachorro ele vai levar ácaro nos pelos, doutor, também? Exatamente. O ácaro, ele gosta desses locais, assim, úmidos, né, mais escurinhos. Então, o pelo do animal realmente é um depósito de ácaro. Se realmente a paciente tem já uma alergia, a gente não recomenda ter o animal em casa. Já que tem... Se já tinha o cachorro antes... Se já tinha antes, então a gente recomenda pelo menos uma vez por semana dar um banho no cachorro, né, para deixar ele sempre mais limpinho, para acumular menos ácaro. Bom, muito obrigada, nosso telespectador. E realmente pode agravar, sim, então tem que investir nos cuidados de higiene do seu cachorrinho e do ambiente também, né, doutor? Sempre limpando a casa. Isso, limpando. Não deixar acumular o pelo do cachorro. Pelo, né? Pelo, realmente, ele é muito, assim, causa muito alergia respiratória. Então, sempre passar um pano úmido, aspirador de pó, realmente é o mais indicado. Doutor, o estado emocional interfere numa crise de rinite alérgica? Olha, tem pessoas que realmente com o estresse acaba desenvolvendo, a rinite ela acaba se exacerbando, uma crise. Exacerbando, né? Não acredito que cause, mas exacerba a rinite sim. É um fator emocional, secreção realmente aumenta, obstrução nasal, isso pode ocasionar sim. Controlar o estresse também ajuda. O estresse está envolvido em quase todos os segmentos. Todas as complicações de saúde. A gente tem a dúvida aqui de mais uma telespectadora, que é de uma região bem seca do nosso país, que é Brasília, Distrito Federal. É a Vitória Campos. Olá, Vitória. Muito obrigada por mandar para a gente a sua dúvida. Ela pergunta, doutor, se faz muita diferença ter um umidificador de ar no quarto de uma criança que é alérgica. O umidificador de ar ele é muito bom, sim, para realmente hidratar a via aérea, para não deixar ela ressecada, mas tem também um componente que pode deixar o quarto muito úmido. Então, caso realmente tenha esse umidificador, a gente recomenda abrir as janelas, arejar um pouco o ar, o quarto, né, deixar a luz solar entrar também, para o quarto não ficar muito fechado e úmido. Mas durante a noite é muito bom para quem é alérgico. Pode deixar o umidificador ligado bem perto da criança ou é melhor deixar distante, doutor? Distante, assim, para fica caindo aquela aguinha, assim, durante a noite, exato. né? Acaba sendo... Então é melhor uma certa distância, né, para não ter nenhum outro problema. Aquelas outras formas de deixar o ambiente mais úmido, para quem não tem umidificador, por exemplo, bacia com água, uma toalha molhada na cabeceira da cama, resolve, doutor? Faz alguma coisa? Ainda é indicado, sim. Caso a pessoa não tenha condições de comprar um umidificador, a gente lança a mão, uma bacia com água, uma toalha molhada na janela, né? E também até no ambiente de trabalho, dependendo, porque tem muito ar-condicionado, né? Então, a gente recomenda também colocar um recipiente de água, assim, para pelo menos dar uma umidificada no ambiente. E aí, para terminar, doutor, algo que todo mundo que tem rinite alérgica sabe que não pode faltar, que é o uso do soro fisiológico. Sim. O soro fisiológico, doutor, é de uso contínuo? A gente já pode encarar dessa forma o uso dele? Com certeza. Hoje, todo mundo não alérgico e alérgico tem que realmente estar usando
diariamente o soro fisiológico por conta do clima, né? Muito poluído e seco. E o soro fisiológico normal, de 0,9%, né? E aí pode usar umas 2, 3 vezes ao dia, sem problema nenhum. Sem contraindicação. A gente encontra ele em formas diferentes. Exatamente. Em gotas, a gente encontra em spray, em aerosol. Isso. Faz diferença o tipo, doutor? Faz sim. Para criança, a gente sempre recomenda em conta-gotas, para não ter nenhum problema, assim, de machucar a mucosa do bebê e a gente ter um controle maior também da quantidade que entra. Até que idade o uso de conta-gotas? Até mais ou menos uns 5 anos assim, de idade é recomendado. A partir disso já pode usar um spray, tá? Que é o spray nasal para adultos, adolescentes. E até trouxe um para uma amostra, que é um spray que a gente aperta aqui e ele sai um jato contínuo, exatamente. E o importante é quando a gente for usar esse jato, não direcionar para a região do septo nasal. Então, nunca se deve introduzir e colocar para o meio, sempre lateralizar para a cavidade, para a parte lateral, para aí realmente não machucar, que é a parte muito sensível, essa região do septo. Se a gente conseguir manter esses bons hábitos no dia a dia, com certeza as crises serão bem menores. Doutor, muito obrigada pelas informações que nos trouxe hoje. O convite para que volte sempre ao nosso programa. Muito obrigado pelo convite. Nós conversamos com o Dr. João Marcos Piva Rodrigues, otorrinolaringologista do Hospital Paulista. Agradecemos a ele, agradecemos a você, amigo telespectador, que conversou com a gente hoje sobre esse tema. E para encerrar o nosso programa, hoje nós falamos bastante sobre a disciplina, mas o jornalista Paiva Neto, no blog paivaneto.com, nos traz essa reflexão, que nós dedicamos também a você, amigo telespectador. Deus não é algema, porém disciplina. Nós não devemos nos algemar a nada, devemos criar e construir a nossa liberdade, mas pela nossa disciplina na prática do bem. Muito obrigada pela sua audiência, até o próximo Viver é Melhor. Deus está presente, viva Jesus, em nossos corações para sempre.